Boa tarde, judocas. Tudo bem com vocês? Nossa equipe de treinamento hoje já me avisou que está com problema de horário. Tem um aluno que está com um check-up físico para fazer, para poder dar mais segurança no treinamento. Então, está liberado a parte prática. Então, aproveitei o dia de hoje para a gente fazer um complemento de toda aquela parte teórica que eu coloquei. Uma parte sobre a história do judô, propriamente dita, a origem, inclusive material didático, uma apostilinha para vocês guardarem aí com carinho na sua formação na área judoísta. Hoje eu vou trazer um documentário sobre a história do Japão. É um documentário numa TV fechada, TV a cabo, que eu acabei recebendo de um colega de São Paulo, no Kodansha de São Paulo, esse Sérgio Lex. Ele vai fundamentar muito do aquilo que a gente já estudou sobre as ideias do Sensei Jigoro Kano, né, do Shihan Jigoro Kano, para a criação do judô. Então eu vou colocar aqui, vou compartilhar a tela com vocês e a gente vai poder dar uma olhada mais de perto sobre essa parte do judô antigo. São 2 capítulos, então vou passar metade hoje na aula e na aula de amanhã, se possível, ou quando for possível, tá bom? Grandes civilizações. O Japão Antigo, primeira parte. No leste da Ásia, à beira do Oceano Pacífico, encontra-se um grupo de ilhas que são coletivamente chamadas Japão. Mas essas não são ilhas comuns. São realmente montanhas que emergem do oceano. Ou seja, toda a massa terrestre do Japão é composta pelos picos dessas montanhas que se elevam por centenas de metros desde o fundo do mar. A vida para as pessoas sobre essas ilhas parece ser muito difícil. Existem vulcões, terremotos e até mesmo ondas gigantes chamadas tsunami que atingem as costas. Mas viver sob a ameaça constante desses perigos transformou o povo do Japão em uma das mais tenazes e orgulhosas civilizações. O Primeiro Reino. Por muito e muito tempo, o Japão esteve isolado. Havia nessas ilhas apenas 100 grupos formados por grandes famílias que não tinham contato com o mundo exterior. Por que eles estavam todos nessas ilhas? Devia dar uma solidão. Bem, na verdade, Pipo, esses clãs lutaram entre si. Até que um dia, por volta do século II d.C., o guerreiro divino chamado Jimmu nasceu na família Yamato. Jimmu foi um grande guerreiro que derrotou todos os outros clãs e unificou o Japão. A dinastia Yamato foi capaz de fornecer ao Japão uma era de paz, deixando mais tempo para melhorar a qualidade de vida e desenvolver a rica cultura. Os japoneses também cruzaram o Mar do Japão para aprender a avançada cultura milenar da antiga China. Ao longo dos séculos, centenas de barcos zarparam para a China, cheios de estudantes e diplomatas que aprenderam sobre a escrita, a religião e as formas de governar seu povo. Influência chinesa. Os japoneses haviam desenvolvido sua própria religião, chamada Shintoísmo, que se baseava na reverência a diversas forças da natureza, representadas por muitos deuses.
Dentre as muitas coisas que os japoneses estavam aprendendo com seus vizinhos chineses, uma das mais importantes era uma nova religião, o budismo. Os budistas acreditavam que todas as pessoas nasciam de novo sob a forma de outro ser vivo após a morte. Por exemplo, você poderia voltar como um gato, ou um rouxinol, ou uma ovelha. Espere um pouco. Vovó, é você? É você, vovó? O budismo ensinava que as pessoas precisavam estar em harmonia com o mundo natural que as rodeava. Essa harmonia permitiu ao Japão desfrutar anos de paz junto às famílias que antes eram inimigas. Os japoneses também aprenderam com o sistema de governo chinês, se baseando nele para criar seu próprio sistema à sua maneira. Os japoneses começaram a registrar todas as suas leis no Código Taihō, que foi criado segundo as ideias de Confúcio. Baseados em seu exemplo, os japoneses procuraram estabelecer regras e costumes de seu povo e tornar os governantes mais justos. Influenciados por todas essas ideias, os japoneses construíram sua primeira grande cidade, Haijō-kyō, a capital da paz. Essa cidade existe até hoje e se chama Nara, o primeiro império japonês. Por volta do ano 800, os japoneses sentiram que tinham aprendido o suficiente da cultura chinesa e decidiram construir seu conhecimento sobre si mesmos, criando seu próprio caminho. Assim, fundaram o primeiro império japonês. Eles construíram uma nova cidade para superar a majestade das cidades chinesas e para demonstrar como os imperadores japoneses tinham crescido com o próprio poder. Essa cidade foi chamada de Heian-kyo, capital da paz e da tranquilidade. Ela ainda existe, mas hoje chama-se Kyoto. Durante esse tempo, havia uma família de políticos muito astutos chamada Fujiwara. Durante quase 300 anos, o clã Fujiwara permaneceu próximo ao poder imperial. Eles ficavam perto do poder de uma forma muito interessante. Apaixonavam-se e casavam-se com pessoas em posições de poder. Hoje, na novela Hospitalidade Imperial, a história do clã Fujiwara sobre como se apaixonar e se casar com nobres, governantes e até imperadores, formando fortes laços políticos através de seus relacionamentos. Essas histórias são bem melhores do que qualquer novela. Mas outras famílias não gostaram de ver o imperador tão influenciado pelo clã Fujiwara. Então começaram a lutar para tomar o poder. Por volta do ano 1100, havia duas facções opostas aos Fujiwara: os Taira e os Minamoto. Depois de uma longa batalha, o clã Minamoto ganhou porque tinha um exército invencível de guerreiros samurais. Esses guerreiros, que eram conhecidos por sua habilidade e fidelidade, estavam prestes a mudar o Japão para sempre. Os shoguns. Foi durante o século III d.C. que o Império Japonês mudou para sempre. Durante esse tempo, cada região teve seu próprio governador, que era chamado daimyo. Mas, em vez de obedecer ao imperador, os daimyos obedeciam ao shogun, que era como um chefe militar do país. O primeiro shogun foi Yoritomo. Esse grande guerreiro pensou que se mantivesse o imperador longe do centro do poder, ninguém iria sentir falta dele. E assim teve duas ideias. A primeira foi a mudança da capital para a cidade de Kamakura. E a segunda foi fazer do imperador apenas uma figura decorativa, sem poder real. A era dos shoguns durou 7 séculos e produziu um tipo especial de guerreiros. Na era dos shoguns, existia um grupo de guerreiros de elite. Com honra e habilidade, eles lutaram bravamente pelo shogun. Eram lendários espadachins, cujas habilidades com as espadas nunca tinham sido vistas antes. Eles eram os samurais. Vamos usar nossa bússola do tempo para ver o que estava acontecendo nos outros lugares do mundo nessa mesma época. O que estava acontecendo na Ásia Central enquanto o Japão estava entrando em seu longo período feudal? No ano de 1206,
Pouco depois que Yoritomo havia se tornado o primeiro shogun do Japão, Gengis Khan uniu todos os mongóis da Ásia e atacou a China e a Coreia. Em seguida, foi para o oeste, conquistando uma cidade após a outra. Eles tomaram toda a Pérsia, parte da Rússia, e chegaram até a Polônia e a Hungria. Os exércitos mongóis causaram pânico da Ásia até a Europa e criaram um império que se estendia do Oceano Pacífico ao rio Danúbio. O neto de Gengis Khan chamava-se Kublai Khan. Quando ele foi nomeado líder mongol, mudou-se da Ásia Central para a China, onde liderou a corte mais magnífica do mundo. De 1274 a 1281, Kublai Khan tentou tomar todas as ilhas do Japão. Mas em 2 ocasiões, seus navios naufragaram em tempestades ferozes chamadas tufões. Se os navios mongóis tivessem chegado ao Japão, a cultura japonesa poderia ter sido assolada. Os japoneses acreditavam que as tempestades que afundaram os navios de Kublai Khan eram espíritos divinos que protegeram o Japão desses invasores estrangeiros. Com o fracasso da invasão do exército mongol, os japoneses foram capazes de continuar a constituir sua cultura sem interrupção. No próximo episódio de Grandes Civilizações, o Japão Antigo, segunda parte, os samurais eram terríveis. E desempenhavam um papel-chave para manter o shogun no poder, pois lutavam contra seus inimigos. Em troca de lealdade, o shogun dava terras e riquezas aos samurais. Mas ser um samurai não era como ser um soldado comum. A coisa mais importante para um samurai era sua honra. Os samurais seguiam um rigoroso código de conduta denominado Bushido, o caminho do guerreiro. Os samurais tinham armas de combate e sabiam utilizar todas elas. Havia o arco e flecha, que eles poderiam usar para atirar enquanto galopavam em seus cavalos. E a arma mais importante era a katana, uma espada longa de artesanato refinado, que era considerada o reflexo da alma do samurai. O samurai nunca tirava a katana da bainha, a não ser que estivesse pronto para tirar a vida de alguém. Esse é o primeiro capítulo, a gente conseguiu ver desde a origem do Império Japonês até a inserção do guerreiro samurai na cultura japonesa. No próximo capítulo, a gente vai ver o desenrolar da história. Espero que vocês tenham gostado um pouco. E podem procurar esse vídeo também na internet, na íntegra aí. Tá bom? Sayonara.